um ajuntamento cristão, um ajuntamento em Cristo, onde nós aprendemos a palavra dele, não é, Edson? Onde nós podemos viajar quase que 700 quilômetros, cansativos quilômetros, mas quando chegamos aqui, o Espírito Santo, através da exposição da sua palavra, ele nos revigora, ele nos reaviva, ele nos reacende, ele nos reanima de modo que o coração vibra, se aquece. É isso que a palavra de Deus provoca em nós. Onde a imaginação e a mentalidade também são renovadas. Hoje de manhã, conversando com o nosso pastor Jackson, a gente até citou William Temple, e é uma palavra que não sai do meu coração, sempre que posso, tento rememorar ela em minha mente, é que adorar a Deus, segundo esse arcebispo, um homem muito sábio, estudante da palavra de Deus, ele diz que a adoração é purificar a imaginação com a beleza de Deus. Dá para entender? Adoração é purificar a imaginação com a beleza de Deus. Muitas vezes chegamos até o templo com a mente carregada de elementos e situações que são dissonantes, que nos afastam do propósito principal de estarmos aqui, reunidos em comunidade, reunidos como igreja. O nosso principal propósito hoje aqui é, através do nosso louvor, da nossa adoração, remeter a Ele toda a glória. Prestar a Ele um culto racional, onde a palavra é apresentada e tudo aquilo que nós temos e somos que dedicamos a Deus. Mas muitas vezes, as dores da vida, as tragédias da vida, a vida nos achincalha de uma forma tal que a mente chega carregada de problemas, chega carregada de angústias, chega carregada de tragédias. Mas estar na presença de Deus e mirar para Ele é purificar toda essa angústia mental com a beleza dele. Deus é belo, Deus está aqui, Deus ele reina dentro e fora de nós. A palavra dele nos anima e reanima. Aí o coração começa a aquecer. Você está entendendo? Que seu coração seja reanimado nessa tarde, seja reavivado, e fazendo uso da mesma fala de Paulo a Timóteo, quando passava por uma crise vocacional: reavive o dom que há em você. Reavive. E essa palavra lá no original é como se pegasse aquele carvão que está praticamente saindo da brasa para a cinza e assoprasse ele assim, ó. Reaviva, acende, 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 até se tornar uma chama fumegante. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. É isso que estamos tentando trazer a você desde pela manhã, com tudo que aprendemos. E hoje eu posso sair daqui reanimado, porque Deus ele renovou a direção dele sobre a liderança que ele nos deu. Esse foi o tema que nós abordamos pela manhã. E antes tivemos uma excelente aula profunda sobre os conceitos principais da liderança bíblica, cristocêntrica, teológica, que Deus quer para a igreja dele. Dr. Jackson nos trouxe aqui palavras que trouxeram à tona conceitos que eu havia esquecido. Verdades que estão na Bíblia e que muitas vezes nós desprezamos. Verdades como humildade, verdades como o prazer de estudar a Bíblia Sagrada, verdades como o padrão comportamental que o líder deve ter, como falar a verdade, como realmente encarar a igreja do Senhor como a noiva do Cordeiro. Foi o que ele trouxe aqui. Que nós devemos encarar a igreja do Senhor realmente como ela é. Ela é a noiva do Cordeiro. E tudo isso ficou registrado dentro da minha alma. E como foi bom essa aula hoje à tarde aqui. Na cadência como ele apresenta, eu não seria capaz de reunir tantos elementos num sermão só. E eu não digo porque ele está aqui, não. Eu digo porque eu sou observador e chato também. Mas eu não seria capaz de reunir tantos elementos como vocês aprenderam e eu aprendi num sermão só. Então, deem graças a Deus, porque essa é uma igreja que tem visão, está construindo, pavimentando a vida de vocês para a eternidade. Através do que vocês estão aprendendo aqui. Estávamos falando com ele e a gente não vê isso em muitas igrejas. E eu posso falar com propriedade, porque eu rodo por muitas igrejas. E rodo para ajudá-las. E giro por elas para compreender e poder facilitar o ensino da palavra também. Mas aqui, sempre que eu venho, eu me sinto feliz.
porque esse ministério, o pastor Isamar, pastor Isaac, também como presidente, a diretoria, os obreiros, a igreja, cada um de vocês amam a palavra de Deus. Amam esse texto que mudou a nossa vida ontem, está mudando hoje e garantirá a transformação eterna amanhã. E quiçá seja hoje de tarde, porque se ele quiser voltar, eu quero subir com ele. É esse texto que provoca em nós a semente de uma saudade de um lugar que nós não conhecemos, que nós não vimos ainda. Mas é esse texto que semeia em nós o desejo pela glória de Deus. Então é isso que vocês estão fazendo. Honrem a sua vocação, honrem a sua liderança, honrem seus pastores, que estão preocupados realmente em servir melhor a igreja do Senhor. Querem cumprir Efésios capítulo 4. Querem apresentar um rebanho aperfeiçoado ao Senhor. E eles se esforçam cada dia por isso. E é por isso que eu agradeço a Deus, pastor Isaac, também nosso pastor Isamar, pelo carinho de nos suportar aqui. Agradeço muito, muito. Digo isso porque não reconheço o mérito de estar aqui. Os senhores têm obreiros muito bem qualificados, melhores do que a nossa pessoa. E humildemente louvo a Deus pela garantia de poder falar a vocês. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria que Edson, antes da gente ingressar... Amém, 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 meu pastor. O senhor está aqui, né? Eu falando, prestando atenção, está vendo como é que o pastor é? Edson, nos ajude, por favor. Traga algumas Bíblias. Pastor Isamar, o senhor me permite apresentar, põe na nossa livraria. Irmãos, vocês têm aqui uma obra missionária. E não só em campo, mas vocês têm aqui uma mantenedora da obra missionária. É a livraria missionária da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Roraima, Boa Vista. E eu não poderia deixar de apoiar, enquanto Sociedade Bíblica do Brasil, porque é quase que uma obra tríplice. A livraria missionária abençoa o campo missionário aqui, abençoa as demais tarefas missionárias, onde existem os polos missionários, e abençoa também a vida da SBB, porque toda vez que a livraria missionária ela adquire materiais da Sociedade Bíblica do Brasil, está apoiando a nossa missão de levar a Bíblia a todas as pessoas. Nesse ano de 2019, os irmãos contribuíram com a doação de uma Bíblia em braille para o CAPES-DV daqui de Boa Vista. Cada um de vocês, através da liderança do pastor Isamar, conseguiram doar uma Bíblia completa no valor de R$4.000, onde os deficientes daqui de Boa Vista conseguem ler hoje o texto da palavra de Deus, o texto eterno. E não somente isso, ainda com a presença do nosso pastor Antônio, antes dele passar a convocação de missões, ele também distribuiu Bíblias através do projeto A Bíblia em Cada Casa, pastor Isamar. Ele levou ali até o Baixo Rio Branco, conseguiu entregar em algumas aldeias indígenas também, e isso foi muito importante. Então, apoie a causa da igreja, invista na livraria missionária. Com isso, eu não quero desprestigiar nossos outros parceiros que temos na região, mas você que é da Assembleia de Deus, meu conselho, invista na livraria missionária, que está ali lindíssima. Ó. Ali não é a SBB, ali é a livraria missionária. Tudo que está ali pertence à livraria missionária. Então, invista nessa causa. E só para deixar você com um sabor, um belo sabor na boca, eu queria apresentar a você a Bíblia de Estudo do Discipulado. Eu recomendo a você, tá? Essa Bíblia de Estudo do Discipulado não é mais um aglomerado de palavras acerca do discipulado. Não é mais uma tendência coach, por mais que eu respeite e discorde ao mesmo tempo. Mas é aqui o discipulado de Cristo, baseado nos paradigmas cristológicos. O que Jesus ensinou acerca do discipulado. E, na verdade, quais são as práticas do discipulado bíblico. Para você ter ideia, aqui tem 15.700 notas de estudo. 15.700 notas de estudo. Se dividir por 365 dias, vai longe. Para você ter ideia, tem 459 estudos sobre discipulado. Mais de um ano de estudo. Quase 2 por dia. 7 cursos, 8 módulos em cada curso, 8 estudos em cada módulo, mais de 11 estudos avulsos, índice dos cursos, índice de assuntos. É uma Bíblia para mentoria, que serve para a mentoria pastoral e para a mentoria daqueles que estão ingressando no Evangelho por aceitar Jesus Cristo. Então, é uma Bíblia que vale a pena. E mais um detalhe que eu quero citar a vocês. Ela é de versão Nova Almeida atualizada. Quem é que usa aqui a versão revista e corrigida? Por favor, levanta a mão, só para eu compreender.
Revista atualizada, alguém já usou? Nova tradução na linguagem de hoje. Opa, graças a Deus, muita gente gosta dessa linguagem que é bem compreensiva. E Nova Almeida atualizada, quem já tem? Poucas pessoas ainda, né? Então, eu quero explicar a você que o novo texto da SBB é a Nova Almeida atualizada. E você me pergunta, pastor, por que tantas versões da Bíblia? Por que é necessário tantas revisões? E aí eu quero ampliar para você esse debate de maneira prática. Eu não vou entrar na parte técnica. Mas por que nós precisamos de tantas versões? É evidente que os arqueólogos e estudiosos da Bíblia, como são os hermeneutas e tradutores, eles sempre estão fazendo novas descobertas sobre o texto bíblico e sobre aspectos geográficos da Bíblia. E isso muda, muitas vezes, algumas palavras da Bíblia. Quando você olha para o grego e para o hebraico, e existem aqueles que concordam que o hebraico não possui variantes, ou seja, são possibilidades, são sinônimos alternativos de uma mesma palavra, que acontece no grego. Existem muitas variantes no grego. Uma palavra só, ela pode ser reproduzida, no mínimo, 4.000 vezes no grego. Uma palavra só. Isso são variantes. É por isso que você vê e percebe várias versões que o tradutor preferiu adotar uma palavra A, uma palavra B, mas no final do texto, da leitura dele, a mensagem é a mesma. Concorda comigo que isso acontece com as versões? Mas não é só pela arqueologia ou por ter descoberto uma nova palavra que a gente revisa a Bíblia. A principal causa da revisão e da necessidade de versão é justamente porque a minha e a sua linguagem muda. A minha e a sua linguagem muda. As gerações estão chegando aí com vocabulário totalmente diferente, que a gente nem sequer sabia que existia. Vou fazer uma pergunta a você. O que é VC? Eu não disse que era internet. Mas vocês já sabiam. O que é TB? Também. E TBT, que eu até agora não sei que é TBT, que eu até agora não entendi. A turma está dizendo que é um negócio do passado, que está voltando para o futuro, que vai para o presente. Eu não entendi, foi nada. É um negócio escatológico, que eu não sei o que é. Mas existe essa linguagem. E eu quero provar a você na Bíblia, para quem tem revista e corrigida, e talvez você tenha outras versões que vão lhe auxiliar. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 15, verso 27. Jó, capítulo 15, verso 27. Doutor Jacques, se o senhor puder ler para a gente esse texto, para nós encerrarmos aqui o interesse dos irmãos da livraria, vai ser bom. E 27. Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Almeida, revista e corrigida. Obrigado. Enxúndia nas... Ele é pentecostal, viu, pastor? Está parecendo línguas estranhas, está na Bíblia. Enxúndia nas ilhargas. O que seria isso? Talvez alguém já tenha encontrado numa determinada Bíblia aí. Mas para quem não encontrou, vou ajudar a sair do obscurantismo. Sabe o que é enxúndia nas ilhargas? E eu tento todo dia esconder a minha debaixo do paletó. São os pneuzinhos na cintura. Gordura no abdômen. Como diz o nordestino, gordura no bucho. Ficou mais fácil de entender? Jó, nesse contexto, ele está recriminando ou exortando o ímpio por conta da sua soberba. Ele está dizendo que o ímpio é soberbo porque ele se prevalece da sua riqueza. E com a sua riqueza ele se alimenta melhor do que os outros, que naquela época semítica era o que acontecia. Só os mais ricos tinham o melhor da comida. E por isso eram muito abastados e gordos. Então, irmãos, veja a necessidade de você ter uma versão que seja compreensível. Então, o desafio da Nova Almeida atualizada é essa. É tornar compreensível o texto da Bíblia. Mas aí é o seguinte, não adianta traduzir apenas para ser compreensível. Nós precisamos traduzir, trazer compreensão, mas também ser fiel ao original. Aí, se você abrir a NTLH nesse mesmo texto, você vai perceber que Jó está recriminando o ímpio por conta da soberba, da exaltação dele. Isso é uma revisão, isso é uma versão. Deu para entender aí, irmãos? Tradução bíblica, hein? Já deu uma introdução, tá bom? Então, passe na nossa livraria missionária. Temos Bíblias ali de todos os tipos, Bíblias de estudo, Bíblia de estudo da Reforma, com 44.000 notas de rodapé. E as notas de rodapé delas são diferentes. Por quê? Quem explica nas notas de rodapé não são apenas tradutores contemporâneos a nós.
É Martinho Lutero que está explicando. É Zwinglio que está explicando. São os pais da igreja que estão explicando o texto. Gregório de Nissa está explicando o texto. São homens do passado da igreja primitiva também, da saída dela para a patrística, que estão explicando o texto bíblico. Então aproveita. A Sociedade Bíblica tem trabalhado e orado para servir a igreja do Senhor. Amém? Vamos ao nosso sermão para finalizar. Hoje à tarde, a nossa intenção, irmãos, é trabalhar na perspectiva da vocação, na perspectiva de uma liderança realmente vocacionada. É isso que pedimos ajuda ao Espírito Santo, ao dono da palavra, que nos dê a oportunidade de explicar isso a vocês através da Bíblia Sagrada. Que Ele possa amolecer o seu coração, deixar seu ouvido atento sobre o que é realmente uma vocação. E eu quero usar aqui como cerne da vocação a figura do pastor. A figura do pastor. Porque é uma figura importante para a Bíblia. É uma figura importante para o Novo Testamento. É uma figura importante para o Antigo. E falar de vocação pastoral é significativo para a igreja de hoje, aonde me parece que em alguns círculos ser pastor é algo muito badalado, quando não o deveria ser. Na verdade, ser pastor é um desafio para a alma humana. Na verdade, ser pastor é a função ou o dom mais importante dado por Deus à igreja. Ser pastor é algo tão relevante que, se nós soubéssemos, não trocaríamos por nada. E é sobre esse caminho, sobre a vocação ministerial e sobre a vocação pastoral, que você mais uma vez vai fazer aquele exercício comigo, de responder, através da sua autoavaliação, qual é o líder que Deus quer que você seja e qual é o tipo de líder que você é. Hoje foi o exercício dessa manhã, onde nós apresentamos os desafios à liderança. Quais são os ataques e oposições que a liderança cristã sofre nesse mundo pós-moderno? Hedonismo, narcisismo, e a gente falou de outro, quem se lembra? Quem se lembra do terceiro? Hedonismo, narcisismo e triunfalismo. Muito bem, graças a Deus. Estamos todos lembrados, isso é muito bom saber. Depois nós avançamos mais um pouco e desenvolvemos alguns aspectos da biografia de Neemias, principalmente o comportamento dele ao lidar com críticas, ao seu desempenho vocacional, ao lidar com críticas sobre a sua espiritualidade, sobre o discernimento que ele teve. Aprendemos que não devemos jogar as críticas fora, por mais que ela venha de uma fonte estranha, carnal, pode ser que Deus queira operar na sua vida com verdades que aquela crítica tem. E ficou bem claro aqui hoje também que existem críticas positivas que servem para desenvolver o seu caráter enquanto obreiro. E, na verdade, eu sempre procuro tratar dessa forma e aperfeiçoar. Quando um pastor piedoso chama você, como a gente diz lá em Pernambuco, na grande, para chamar a sua atenção, isso não é uma crítica, de modo algum. Essa é uma exortação para edificar a sua vida. E estar preparado para ouvir algo que inicialmente você discorda e não consegue enxergar em você, porque nós temos esse problema. Estávamos conversando com alguns dos irmãos ali, tratando sobre os IDs, né, da psicologia, que Freud também dialoga sobre isso, o inconsciente, subconsciente. Nós não conseguimos enxergar nossas falhas, mas quem está do lado de fora do nosso eu, as pessoas ao nosso redor, percebem as nossas falhas. E muitas vezes, nós não conseguimos perceber que somos falhos e achamos que somos as pessoas mais corretas dentre todas. E é aí que precisamos exercitar a escuta, precisamos ouvir, que também precisamos ser corrigidos. Mas hoje, eu quero tratar sobre vocação e as suas evidências, irmãos. E quero começar para vocês contando algo que aconteceu com o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon. Alguém já ouviu esse nome? Charles Spurgeon, ou Charles Spurgeon, chame como preferir. Esse homem, ele traz alguns símbolos e modelos de como deve ser a liderança. Existe um livro dele que eu recomendo aos irmãos, que é Lições aos Meus Alunos, aonde ele, como professor de teologia, professor de vocação pastoral, ele delimita
qual é o perfil do vocacionado. E ele conta nesse livro que, em certa ocasião, na Inglaterra, em Londres, um jovem, numa crise vocacional, ele correu para encontrar Charles Spurgeon. Ele correu para encontrar o seu professor. Ele não estava se entendendo com Deus. Ele não sabia se deveria alçar voo no pastorado ou se não deveria seguir os cursos de advocacia que estava fazendo. E ao chegar para o professor Charles Spurgeon, sabe o que é que ele faz? Ele pergunta: pastor, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Eu devo ser pastor? Não devo ser pastor? E Charles Spurgeon pergunta a ele: seja apenas se você não puder evitar. Seja se você não puder evitar. As joias mais raras do ministério pastoral são aquelas que, quando todas as portas estiveram abertas, com todas as possibilidades do mundo, eles não suportaram o fogo que ardia dentro da alma deles, fecharam todas as portas e foram pastores. Aceitaram a vocação pastoral. Eles não se tornaram pastores porque encontraram portas fechadas, porque deu tudo errado lá. Não, eles tiveram oportunidade, mas as joias mais raras do pastorado são aquelas que abriram mão do melhor do mundo para estar servindo a igreja do Senhor que está no mundo. Deu para entender aí? Hoje eu aprendi, pastor, porque chegou um irmão aqui do meu lado de manhã, eu pensei que ele ia colocar na mesa, naquela empolgação pregando. Coitado, pastor, rejeitei a água, fiquei com sede, passei vergonha. Aí hoje eu aprendi, vou tomar. Uma igreja chique dessa, né? Eu, matuto de Pernambuco, não sei essas coisas, né? Deus te abençoe. Muito obrigado. Então, o ministério pastoral não é um voluntariado. Vocação e ministério, chamada ministerial, não é um voluntariado. Você não está fazendo favor para Deus. Você não está aqui dizendo: ah, Deus, eu sou tão bonzinho que eu vou te ajudar. Ah, Senhor, eu estou com o tempo livre. Vamos fazer alguma coisa? De forma alguma. Vocação, chamada, é atender ao clamor de Deus para te enviar quando você tem a possibilidade de rejeitar. Quando o mundo te tenta com as riquezas, quando o trabalho te chama para receber mais, quando os estudos dizem: vem, você vai ser o melhor geógrafo daqui do Brasil, você vai ser o melhor advogado da região, vai ganhar muito dinheiro, e você diz: não, arde um fogo em meu coração e eu não posso rejeitar a voz de Deus. Isso é chamado. A vocação pastoral não é um chamado quando todas as outras portas se fecham, foi o que eu disse ainda há pouco. Mas segundo John Jowett, que é um teólogo e também pastor que trabalha sobre a questão da vocação, ele diz que vocação é quando todas as outras portas estão vamos repetir? Quando todas as outras portas estão abertas. Mas você só anseia entrar pela porta do ministério. Isso é vocação. Aleluia. Não há posição maior, escuta o que eu estou lhe dizendo. Não há posição maior aqui na terra do que ser convocado para ser um pastor da igreja. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Não há ofício, função, convocação maior nesta terra, em Boa Vista, no Brasil, no mundo, do que ser chamado pelo Senhor da Seara para cuidar do rebanho dele. Não há. A vocação pastoral, ela é terrena. Sim, nós operamos aqui na terra. Mas a vocação pastoral, ela supera a terra. Ela é eterna. Nós estamos lidando com a vida das pessoas na eternidade. Nós estamos influenciando as pessoas a deixar de olhar para esse plano terreno e começar a olhar para a glória e ver Cristo assentado no trono dele, o Cordeiro. Estamos tratando com a eternidade. É algo superior, não se compara a nenhuma função aqui nessa terra. A vocação pastoral é a mais sublime de todas. E aqui eu não estou defendendo porque eu sou. Não estou defendendo. Estou aqui trazendo o que a Bíblia já diz sobre a vocação pastoral. Que o texto de Efésios também deixa muito claro
que é um dom de Deus para a igreja, um presente dele, do próprio Deus para a igreja. O primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos aqui, e se você quiser anotar, por favor, anote, é o seguinte: pode alguém saber se é vocacionado ou não Pode alguém saber se é vocacionado ou não? Essa é uma excelente pergunta. Talvez nessa tarde o seu coração venha aqui procurando entender mais da palavra, mas venho com essa questão: Senhor, eu sou vocacionado para liderar? Eu sou vocacionado para atender a voz do meu pastor que me chamou para cooperar na igreja? Eu fui chamado para isso mesmo? É uma pergunta muito importante que vai definir a qualidade daquilo que você faz no rebanho do Senhor. E precisamos aprender. Essa ponderação é importantíssima, irmãos, porque a falta de reflexão dela pode causar prejuízos enormes no seu ministério. A falta de reflexão sobre se eu sou vocacionado ou não pode causar prejuízos enormes no seu ministério, mas pior do que causar um prejuízo na sua própria vida, é causar um prejuízo à igreja. Porque se esse prejuízo fosse apenas pessoal, mas não é. A pior coisa do mundo é alguém ser levantado como pastor aqui e não ser levantado como pastor lá. Porque vai destruir a igreja. Vai maltratar a igreja do Senhor. E essa pessoa vai carregar um fardo, um peso, para o qual ela não estava preparada, nem Deus preparou. Sabe o que é que Charles Spurgeon diz? É melhor você passar a vida toda em dúvida, perguntando a Deus se é vocacionado ou não para servir na liderança, servir no pastorado, do que você aceitar e se tornar um fardo para você e para os outros. É melhor você passar a vida toda em dúvida. Porque no ministério, na liderança, na vocação, não podem assumir pessoas que não têm, que foi que a gente aprendeu hoje de manhã? A direção de Deus. Está fazendo nexo aquilo que a gente aprendeu hoje de manhã? Eu estava falando com a minha esposa e estava conversando aqui com o nosso pastor, Jackson, e eu saio angustiado, irmãos. Saio. Eu não vou dizer, é uma falha minha, eu preciso melhorar. Eu fico preocupado se eu estou batendo demais. Fico. Não deveria, pastor. Estou falando a verdade. Mas eu compartilhei com minha esposa. Ela disse: meu filho, não é o choque que transforma. Ela deu uma bofetada em mim: prega a palavra. Você não pode sair daqui hoje, dessa reunião convencional, em dúvida mais. Você serviu a Deus na sua liderança em dúvida até hoje. Até hoje. Se você ainda quer permanecer em dúvida, por favor, permaneça, é até melhor. Mas não se envolva com o ministério. Não se envolva com a liderança. Diga ao pastor: pastor, ainda estou em dúvida, eu preciso melhorar. Mas hoje, se você tiver o Espírito Santo, e o Espírito Santo está bradando em sua alma, em seu coração, está dizendo: desperte, meu filho, sirva melhor. Procure entender qual é a direção que eu tenho para você. E se você for um privilegiado e ver e ouvir a direção de Deus para a sua vida, não ande mais para trás. Porque impulso é só para frente. Impulso é só para frente. Meu pai, delegado de Polícia Civil, costumava dizer isso. Menino, impulso é só para frente, nunca se anda para trás. Nesta tarde, que você possa conhecer a direção de Deus sobre a sua vocação. Não podemos ser negligentes nos exames das nossas credenciais. A gente precisa avaliar se somos vocacionados ou não. É melhor que vivamos em dúvida. E muitas vezes nos examinemos diariamente. Todos os dias, consecutivamente: Senhor, eu sou vocacionado ou não? Eu sou vocacionado ou não? Até que você tenha clareza disso, para você não vir em dúvida e constranger a noiva do Cordeiro. Não podemos fazer isso, não podemos nos dar a esse luxo. A pior coisa é você convocar um soldado para a batalha e ele ser covarde. A pior coisa é você dizer, diante de um batalhão que está pronto para uma missão, e o comandante dizer: alguém dê o primeiro passo, e todo o batalhão não dar. Isso é uma vergonha. Quando um comandante de tropa no quartel dizia, diante de uma missão: alguém dê o primeiro passo, todos davam o primeiro passo. Você tem dado o primeiro passo da sua vocação? Você está pronto para servir?
É isso que nós queremos fazer você refletir. É importante que ninguém entre no ministério enquanto não fizer um exame profundo em si mesmo. Ser pastor sem vocação, e aí é algo para nós refletirmos, é a mesma coisa de ser um membro professo, batizado nas águas, mas que não é convertido. Ser pastor sem vocação é a mesma coisa de ser um membro professo da igreja, batizado nas águas, mas não ser convertido. Tanto um pastor sem vocação, como um membro professo batizado nas águas, mas não é convertido, só tem nome, mas vida não tem. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos para frente. Letra A desse primeiro ponto. Não entre no ministério, na liderança, se você puder viver sem ela. Não entre no ministério, na liderança, se você puder viver sem ela. E aqui eu quero explicar aos irmãos. Porque se existe alguém nesse recinto, hoje à tarde, que consegue ficar satisfeito, e com isso eu não estou dizendo que um pastor não pode ser advogado, que um pastor não pode estudar direito, que um pastor não pode estudar psicologia. Eu estou já iniciei o meu curso de psicologia. Estou trabalhando para que seja aperfeiçoado em mim habilidades que eu possa servir melhor à igreja. Nada impede. Só que, se a psicologia puder me satisfazer, além do pastorado, é melhor que eu não seja pastor. Está dando para entender, irmãos? Se você puder ser advogado, psicólogo, político, e isso lhe satisfazer, em nome de Jesus, meu irmão, seja. Só não seja pastor. Mas se você está sendo convidado por Deus para assumir lugares maiores, porque Deus está lhe utilizando como vocacionado, como pastor, nessas esferas, continue servindo ao Senhor. Mas você precisa ter convicção. Precisa ter convicção. Qualquer homem que é vocacionado ou mulher, ele ficaria plenamente insatisfeito se não conseguisse exercer aquilo que Deus o chamou. Ficaria insatisfeito. Existem pessoas que são chamadas por Deus e elas não conseguem ou fazer outra coisa senão correr para servir a igreja. Aquilo satisfaz o coração dela. Aquilo aquece a alma dela. Sem vocação, esse indivíduo ou vai desistir da luta, porque ser um vocacionado, como nós aprendemos hoje pela manhã aqui, é encarar sofrimentos, é encarar vitupérios, é encarar ataques, é encarar dores, é encarar perdas. Perdas, sim. Perdas inexplicáveis às vezes. Perdas que nós perguntamos a Deus: Senhor, eu te sirvo, tanta coisa poderia acontecer de ruim, mas por que aconteceu isso? Na liderança, Deus ele não tem compromisso em dar respostas objetivas a você. Mas na liderança, Deus ele se compromete voluntariamente e deliberadamente a apresentar horizontes e perspectivas à sua vida. Ele vai lhe ensinar a enxergar a perspectiva dele a longo prazo, mesmo que você não entenda. Isso é liderança, isso é vocação. A vocação deve ser assunto da mais fervente oração em sua vida, das mais profundas noites de lágrimas e choro. Você não pode encarar aqui a liderança cristã como um convite de um emprego, por mais digno que seja. Você não pode encarar aqui a liderança cristã com desrespeito. Você precisa encarar aqui a liderança cristã com toda a solenidade que a liderança cristã exige. Sabe por quê? Porque quem convida, chama, delega e dá líderes à igreja é o próprio Senhor. Encare com a solenidade que a sua vocação precisa. E uma coisa muito importante, se você puder viver sem ser vocacionado. Não confunda fantasia com inspiração. Não confunda a sua imaginação com inspiração. Pastor Jackson trouxe aqui de maneira muito habilidosa. Tem gente que olha para o microfone, para os ternos bem passados, graças a Deus, para o discurso feito, para um telão enorme atrás. Eu nunca tive um telão desse tamanho atrás de mim.
e querem ter o mesmo. Não confunda fantasia com inspiração. Quando eu era pequeno, meu pai delegado de polícia civil, o meu sonho era poder ser um policial civil. Eu via todos os dias ele lidar com isso. O Gurgel, eu não sei quem se lembra, que era o veículo das polícias no Brasil, né, todo de fibra de vidro, dormia na minha casa e eu catucava todos os botões possíveis e impossíveis daquele automóvel. Meu pai reclamava, cheguei até a pegar em arma, jogar fora quando era pequeno. Meu sonho era estar ali, eu via meu pai de maneira habilidosa ser. E quando eu olhava a farda dele, o coldre, eu dizia, um dia eu vou estar ali, um dia eu vou ser policial. E me sentia como tal. Mas ministério pastoral não é uma fantasia de criança. Ministério pastoral não é uma imaginação. Ministério, liderança, vocação pastoral é um chamado da eternidade para servir diante da eternidade também. Vamos mais para frente. Então, se você puder perceber, se você puder notar em você, que qualquer outro interesse na sua liderança não seja a glória de Deus, não lidere. Se você perceber nessa autoavaliação que desde de manhã a gente está fazendo, e na avaliação do alto que está sendo feita, se você perceber que o interesse que você está fazendo e sentindo na sua liderança não é a glória de Deus, por favor, não seja. As portas estão abertas para outras atividades que você queira fazer, mas não seja líder. Se o seu interesse de servir a igreja não é a glória daquele que morreu pela igreja, daquele que foi apresentado no madeiro, daquele que foi envergonhado por nós, daquele que verteu todo o seu sangue por um povo que ainda não tinha nome, por favor, se não for a glória dele, deixe de ser líder. Por que você está aqui? Só por atender a voz do pastor? Só para constar numa escala de culto? Só para constar com um cartão de membro no hall de membros? Apenas para receber uma prebenda? Apenas para assumir um templo com algumas pessoas? Se você encara o ministério dessa forma, você não é qualificado. Mas se você olha para dentro de si, e sente, enxerga e entende a direção de Deus sobre você com claridade, como Neemias compreendia, você está qualificado para servir ao Senhor. Por quê? Porque você saberá, segundo a graça de Cristo, suportar todas as tentações, oposições que virão contra a sua liderança, porque a glória é dele. Trabalhamos para ele, por ele. Levamos pessoas a ele e não a nós. Segundo ponto, qual é a ideia de Jesus sobre o pastorado? Isso é muito importante que nós aprendemos hoje aqui. Qual é a ideia de Jesus sobre o pastorado? Qual é a ideia do Antigo Testamento sobre o pastorado? Qual é a ideia do Novo Testamento? Qual é a ideia da igreja primitiva e pós-igreja primitiva sobre o pastorado? E aqui vamos resumir. É interessante que apesar de todos os ataques relativos ao pastorado, porque hoje, como eu disse de manhã, é uma figura muito achincalhada no mundo, mas o pastorado ainda é uma figura, ou o pastor é uma figura de importância dentro das igrejas e da sociedade. As igrejas ainda respeitam o pastorado. E sabe por quê, irmãos? O pastorado é importante porque o pastorado, o pastor, a figura do pastor, aponta diretamente para Jesus. Jesus é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Um dos segredos dessa fascinação é Jesus. Um dos segredos da fascinação de aspirar o episcopado é Cristo. É Cristo. Cristo é que fascina a figura do pastor. Em todo o Novo Testamento, Jesus, e isso é interessante, Jesus jamais falou de si mesmo como pregador. Jesus jamais falou de si mesmo como treinador. Jesus jamais falou de si mesmo como bispo, como presbítero. Jamais. Jesus falou de si mesmo como pastor. Eu sou o bom pastor. E ele foi mais longe com o aspecto do pastorado. O que é que ele falou? Além de João 10 e 11, onde João, com uma habilidade do Espírito Santo, apresenta 7 epitetos de Cristo, onde ele é identificado como o próprio Deus, porque esse vocabulário, eu sou, é um vocabulário que os fariseus conheciam bem e que só se atribuía
esse tipo de atributo ao próprio Deus. É o que João chama de ego-emi, eu sou, lá do grego, ego-emi, eu sou. E esse ego-emi representa o que Moisés ouviu lá no Sinai. O que eu vou dizer quando estiver de frente de Faraó? Diga que eu sou o quê? Sou. Jesus é o próprio Deus. João faz uma defesa apologética no seu prólogo joanino, no primeiro capítulo, sobre a divindade de Cristo. Ele não é apenas o servo fiel, ele não é apenas o rei e Messias, ele não é apenas o homem perfeito, como Mateus, Marcos e Lucas apresentaram. Ele, além disso tudo, é o próprio Deus. No princípio ele era o verbo, ele era Deus, estava com Deus. Tudo foi feito por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. Isso é o prólogo joanino. E João defende isso. E Jesus diz, eu sou o bom pastor. O próprio Deus se chama de pastor. Há privilégio maior do que esse? Nenhum. E quando Jesus contemplava as multidões, você vai ver isso em Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus olhou para as multidões e disse, eles são como ovelhas que não têm pastor, mas eu sou o bom pastor. E Jesus avançou. Ainda sobre a sua vinda ao mundo, a sua segunda vinda, ele disse que as ovelhas perdidas da casa de Israel seriam reunidas. Ele trata a humanidade como ovelha. E ainda sobre a distância de outras ovelhas, ele disse que havia um rebanho que estava distante dele, mas ele iria apacentar, e esse rebanho somos nós. Estamos aqui. Vamos avançar mais um pouco. João capítulo 10, versículo 16, diz o seguinte, ainda tenho outras ovelhas, só para contextualizar o que falamos ainda há pouco. Não deste aprisco, o aprisco judaico, israelita. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Esse rebanho somos nós, que estamos aqui, e um dia seremos um único rebanho. Pedro também aprendeu de Jesus. E sabe o que é que Pedro fala em João capítulo 21? João capítulo 21, versículo 16. Pedro era um pescador. E Pedro passa de pescador para ser o quê, irmãos? Pastor. João capítulo 21 e 16. E é interessante essa chamada divina, essa chamada à vocação de Pedro. Pedro desiste da vocação pastoral, por quê, irmãos? Evidentemente porque ele se afastou de Cristo. E hoje de manhã nós falamos que o hedonismo, o triunfalismo nos afasta de uma teologia saudável. Por quê? Quem se lembra? Porque o hedonismo e triunfalismo tiram da nossa visão a cruz. Pedro fugiu da cruz. Pedro fugiu do sofrimento. Pedro quis afastar-se de Cristo pela vergonha do vitupério. Mas esse mesmo Deus que foi ensinado aqui, que não desiste de nós, e por isso nós não devemos desistir, se encontra com ele na noite da vida dele na praia, quando ele não pescava nada. Pedro era um habilidoso pescador, Pedro sabia onde lançar a rede, Pedro tinha as técnicas corretas, Pedro conhecia o mar, Pedro sabia dominar bem o barco, mas não adianta ter todas essas qualificações quando Jesus não está na sua liderança, tudo dá errado. E naquela noite nada apanharam. É o texto de João 21. Naquela noite, nada apanharam. Aí o texto prossegue. Mas ao clarear da madrugada, veja o que é que João, o evangelista, coloca. Jesus se apresenta na praia. E uma ordem de Jesus faz aparecer 153 grandes peixes na rede daquele pescador, que foi convidado a apacentar os cordeirinhos. Você está entendendo esse diálogo? Diga amém. Vamos mais para frente. Ainda assim, Pedro, ele dá uma advertência. Depois de entender a vocação de Deus para a vida dele, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, Pedro diz o seguinte, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, que já foi lido aqui pelo nosso Dr. Jackson, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância,
mas de boa vontade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Então veja a importância que o Novo Testamento dá à figura do pastor. Mas não é só isso. Hebreus ainda vai arrematar dizendo o seguinte, irmãos. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Diga assim comigo, o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele é o grande pastor, ele merece essa glória. Veja a importância que o Novo Testamento dá. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Ezequiel 34 é uma qualificação característica dos profetas, dos reis e dos líderes daquele tempo. E Ezequiel 34 vai dizer que um símbolo que identifica a liderança do Antigo Testamento é o pastor. O rei é comparado a um pastor, o profeta é comparado a um pastor, o líder local é comparado a um pastor. Veja a importância que o Antigo Testamento dá. E o Salmo 23 diz o quê, irmãos? O Senhor é o meu pastor. Deus é o nosso pastor. Deus se compara com o pastor. E é interessante que o coração do homem é como o coração de uma ovelha. O homem precisa ser pastoreado. O homem não consegue guiar o seu próprio caminho, ele é guia de cegos. Mas Cristo Jesus é o pastor do homem. Cristo Jesus elegeu pastores para cuidar das ovelhas desse rebanho. Eu vou pular mais um pouco aqui, que é sobre o período pós-apostólico, e entrar no terceiro ponto. Saímos do segundo, o terceiro ponto é Deus quem dá pastores à sua igreja. E eu peço que você leia Jeremias capítulo 3, verso 15. Por favor, leia conosco, bem rapidinho. Jeremias capítulo 3, verso 15. Se algum dos nossos ministros acharem, tem um microfone aqui também. Jeremias capítulo 3, verso 15. Achou, meu pastor? 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. É segundo o coração de Deus que os pastores são dados. Ame seu pastor. Respeite seu pastor. Sabe por quê? Nós falamos hoje aqui de manhã que quem critica impiedosamente está lutando contra a igreja do Senhor. Tem gente que ama criticar o pastorado. Muitas vezes tem razão, porque existem homens que não são chamados, mas muitas vezes estão errados, porque não entendem que um pastor é uma pessoa, um ser humano tão qual você é, e critica impiedosamente, não sabe as vicissitudes que um pastor enfrenta, não sabe as dores, o sofrimento, as noites de sonos perdidas e investidas na madrugada para orar por aquele mesmo crítico. Não sabe as dores que ele carrega, marcadas em sua alma, não apenas no corpo, e critica impiedosamente. Como podemos criticar e apenas criticar e somente criticar se esses homens são dados por Deus? E segundo o coração dele, que é pior ainda.